Boa noite, meu nome é Luísa Torres. Hoje, dentro do direito do consumidor, nós vamos discutir a importância e a necessidade da rotulagem e suas mudanças atuais sobre a rotulagem dentro dos produtos, principalmente os alimentícios. As tabelas nutricionais, elas servem principalmente para avisar qual é o conteúdo daquele alimento. Na questão nutricional, tanto para saber aquilo que você está ingerindo, tanto para ter ideia de agentes nocivos à sua saúde, que possam causar alergias e etc. Especificamente neste vídeo, nós vamos tratar principalmente das diferenciações dentro do ordenamento jurídico que obtiveram agora nos últimos anos e quais são essas diferenças e quais diferenças elas fazem nas nossas vidas. Primeiramente, agora é necessário que a rotulagem ela seja em preto e branco, as letras pretas e o fundo branco, para que não haja um perigo de uma utilização de cores que possam inviabilizar a informação. Ou seja, a informação estaria lá, só que a gente não conseguiria perceber ela diretamente. Então, por isso já foi trocado dessa forma, já foi feita essa alteração dentro do ordenamento. E segundo, seria a diferenciação, por exemplo, de gorduras totais, gorduras saturadas, os açúcares totais, os açúcares adicionados. Então, a tabela ficaria mais propensa, mais detalhada, para que você saiba exatamente aquilo que está sendo ingerido, não só por questões estéticas, mas também por questões de alergia, por questões de saúde. Para quem precisa controlar peso, precisa controlar aquilo que você está ingerindo em questão de açúcares, de doenças como a diabetes. Todas as alegações que estão nessa tabela nutricional, elas têm que ser medidas por uma porção, tá? Que, por exemplo, seria feita de tantas gramas por tanto de sódio, por tanto de gordura. Então, seria uma média para que a pessoa consiga entender o que ela está ingerindo exatamente. E essa também é a grande importância, relevância e motivação do rótulo, que é exatamente você ter esse tipo de informação clara, de uma forma acessível a todos, e você possa saber exatamente aquilo que está sendo ingerido pelo seu corpo, aquilo que aquele produto tem a oferecer, valor nutricional e etc. São diversas as funções do rótulo, mas a principal é a informação entre o consumidor e o próprio produto. Então, é de extrema importância, por exemplo, alguém que tem alergia a amendoim saber que este tipo de produto está dentro dos ingredientes usados para a formulação daquele produto. A rotulagem, ela começou a se adequar no dia 9 de outubro de 2020 e ela teve um período de adequação até 2 anos. Então, a partir de outubro de 2022, é necessário que todas as empresas já tenham se adequado, tá, a todo esse quadro. E, principalmente, essa mudança ocorreu principalmente por conta dessa necessidade vinda do consumidor. Então, todo produto alimentício, agrícola, rural, familiar, a partir de 9 de outubro de 2022, tinha necessidade de ter essa rotulagem, já ter esclarecido esse tipo de termo, tá? Dentro do seu produto. É de extrema importância esse assunto, porque a rotulagem ela é muito importante para o consumidor no esclarecimento de informações, que é um dos princípios da boa-fé objetiva, né? Que é de extrema importância dentro do CDC. Qualquer produto e qualquer tipo de vício, ele tem que ter ali sua informação, né, para que tanto a proteção do consumidor quanto a proteção do próprio fornecedor. Então, essa informação ela é uma característica essencial para os dois lados dessa relação e ela não pode deixar de existir, principalmente na rotulagem do produto. Porque no momento em que o consumidor ele vai fazer o primeiro contato, primeira compra, ele ali já tem todas as informações necessárias para ele entender e compreender o que aquele produto oferece, os riscos daquele produto. E isso traz para o fornecedor uma segurança jurídica.
traz a segurança de ter informado, a segurança dele saber, do consumidor ter acesso à informação, que é um princípio muito grande no direito do consumidor, o acesso à informação. Por que é tão importante a informação dentro do direito do consumidor? Primeiro, para poder realmente esclarecer aquilo que está sendo comprado, aquilo que está sendo vendido dentro daquele produto, e o aviso de forma consciente para o próprio consumidor daquilo que está sendo utilizado. Então, assim, quando o consumidor ele tem essa informação, ele tem direito e ele tem esse benefício da informação, ele pode decidir realmente com consciência aquilo que é interessante a ele consumir ou não. Porque do produto ele já tem algum tipo de, de vontade. Então, com a informação, ele vai decidir se essa vontade pode ou não ser suprida exatamente por aquele produto. Por exemplo, quando você está com vontade de comer doce, você não quer comprar uma coisa salgada, você quer comprar algo que seja doce. E por isso é necessário, na informação do produto, estar lá. Este tipo de produto, ele possui tanto de açúcar, ele vai ter tal tipo de aromático envolvido, ele vai ter isso, isso e isso, esses ingredientes vão estar neste produto. Por quê? Porque eu posso ter uma alergia sobre algum produto, eu posso vir a ter algum tipo de diabetes que não possa utilizar de certos tipos de produto. Pode ser também uma questão simplesmente de estilo de vida, por exemplo, alguém que seja vegano, não queira ter qualquer contato com produtos vinculados aos animais. Então, tudo isso é um tipo de respeito ao consumidor. Eu vejo que dentro do direito do consumidor, a parte mais importante e a parte que deve ser mais protegida, que deve ter mais referência, é exatamente o consumidor. Ele não só é hipossuficiente, né? Mas ele também, digamos assim, ele é uma pessoa que estaria ali como uma propensa vítima de qualquer coisa que o produto possa acarretar a ela, né? Comprando ali com uma boa fé, com uma inocência. E também por quê? Porque quando a gente compra algo, a gente adquire algo, a gente não está pagando por qualquer coisa, a gente está pagando por um produto específico. Então, o direito da informação dentro do direito do consumidor é extremamente relevante por conta disso. Você vai comprar algo já com uma expectativa. E a questão das empresas é que quando você tenta comparar a força de um consumidor com uma empresa, principalmente de grande porte, fica uma hipossuficiência, alguém é muito mais forte nessa relação entre os dois. Então, quando a pessoa já tem uma informação, ela não vai comprar enganada, entende? Esse sentimento de engano também é um tipo de insegurança jurídica muito grande. Então, por exemplo, como você teria segurança de comprar qualquer coisa não sabendo que tipo de produto aquilo é, aquilo que aquilo pode causar a você, aquilo que aquilo pode acarretar. Então, é de extrema importância até para a gente poder ter uma segurança jurídica em relação ao próprio capitalismo. Por quê? Se eu compro com uma finalidade, eu compro com um propósito e um objetivo. Seja ele sanar a minha fome, seja ele suprir uma vontade, né, como um doce ou uma fruta, e também uma expectativa que gera ali dentro do produto, seja ele um eletrônico ou seja ele uma comida. Todo produto, todo serviço, ele está incluído nessa questão da expectativa do consumidor, né? E eu acho que essa mudança, principalmente sobre as letras, sobre a cor, é extremamente importante. Por quê? Porque, infelizmente, a gente sabe que qualquer tipo de brecha é utilizada não só pelas empresas, mas por qualquer um, né? Dentro das relações, que pode vir a querer usar qualquer vantagem à frente de outros. Então, por exemplo, a questão da coloração, para que seja mais explícito e mais facilmente visto, é muito importante.
É de extrema importância, sim. A relevância disso é o consumidor ter certeza daquilo que ele está comprando. É, como eu já disse em alguns momentos atrás, é uma segurança jurídica. Você entender de que você pode comprar tranquilamente, que se aquilo não for aquilo que você espera, que não for aquilo que o produto ofertou e o produto foi claro quanto àquela informação, tiver faltando alguma coisa, você pode muito bem correr atrás do seu direito e que aquilo ali não vai ser um dano a você, nem ao seu patrimônio, nem a você como pessoa e sua incolumidade física. Nós conseguimos comparar essa importância e essa necessidade comparando também a outros países. Não países distantes, mas países bem próximos ao nosso, como o Chile. O Chile tinha uma tabela de mais de 50%, tanto adultos quanto crianças, de uma questão de obesidade, uma questão de sobrepeso. E essa rotulagem ela é extremamente importante exatamente para poder evitar esse tipo de situação. Às vezes você acha que você está comendo algo que está te fazendo bem, que está suprindo necessidades normais do seu corpo, e na verdade você está encaminhando o seu corpo exatamente para uma questão, para um precipício, para uma armadilha. Porque você não sabe aquilo que é contido naquele produto. Porque todos os produtos que possam ser naturais ou possam ser processados, eles são de extrema necessidade que você saiba aquilo que você está ingerindo. Para isso, a rotulagem frontal foi muito importante e foi uma redução de até 20%, né, desse sobrepeso na população. Outro país que nós podemos citar dentro desse contexto é o próprio Uruguai, também muito próximo da gente aqui na América Latina. O motivo foi entre 98, se não me engano, e até 2003, houve uma triplicidade dos açúcares adicionados nos alimentos, e isso causou um sobrepeso muito grande nos uruguaios. Por isso, a tabela nutricional deles foi alterada de 100 gramas a 100 ml de açúcares por porção. O motivo de o sódio, as gorduras saturadas e os açúcares adicionados serem uma parte muito visível dessa nova rotulagem é porque, primeiro, eles propenciam muitos tipos de alterações nutricionais, irregularidades nutricionais, e também porque eles são mais viáveis de causar um sobrepeso. Nem falo uma obesidade, mas qualquer sobrepeso. Então, não é você estar muito acima, mas você começar a deixar sua qualidade de vida por conta do peso. Isso é um dos fatores, e as doenças também, como a diabetes, a pressão alta. A pressão alta causada muito pelo sódio, as gorduras saturadas, que causam muito o colesterol alto, o entupimento de artérias, e também ali na diabetes, os açúcares adicionados. Não é uma correlação direta entre eles, também existe uma propensão genética e etc., mas com certeza já é comprovado que os valores nutricionais e aquilo que a gente ingere tem um direto efeito sobre esse tipo de doença, doenças que a gente pode adquirir ao longo do tempo. Nessa nova tabela, os produtos normalmente, esses ingredientes, eles vão ser normalmente contabilizados por 100 gramas, né, como uma compatibilidade. Então, é até 15 gramas de açúcar, até 6 gramas de sódio e até 600 gramas. Nesse quesito, a gente vai ter uma compatibilização, né, uma equiparação de um valor para outro. Então, o valor de açúcar para 100 gramas daquele alimento. Então, são 15 gramas de açúcar, são 6 gramas de gorduras saturadas e são até 600 gramas de sódio por 100 gramas daquele alimento. É uma balança para que seja um pouco mais saudável e um pouco mais regulado essa questão de excessos dentro dessas tabelas nutricionais. É importante a gente entender que a primeira regra e a primeira
coisa que nos blinda como consumidores de qualquer tipo de erro, qualquer tipo de problema, é exatamente a informação. Então, quanto melhor a informação vier, mais clara ela vier e mais completa ela vier, mais nós podemos nos resguardar de fazer escolhas ruins viabilizadas por um não saber, por uma ignorância ou por qualquer motivo de uma contextualização errônea daquele produto. Então, a rotulagem ela é extremamente importante. Ela é uma questão de saúde de grande relevância. A gente não entende, talvez, mas quando você compra um produto e você leva para alguém que ele possua uma alergia ou possua uma intolerância, aquilo pode fazer muito mal a alguém. Também, alguém que tem uma doença, uma propensão a uma doença imune, uma doença que possa ser articulada por conta de um ingrediente, a gente entende a importância de saber o que vem neste alimento, principalmente os alimentos, né? Mas é importante a gente ter essa noção sobre qualquer produto e qualquer tipo de serviço que a gente venha receber e venha adquirir, né? Eu acho que, principalmente, a gente vê a importância disso nas tabelas nutricionais quando, por exemplo, você está passando por algum tipo de doença em que você tenha uma dieta pré-estabelecida. Então, você não pode passar de certas quantidades para que aquilo não desenvolva uma doença, para que aquilo não possa te afetar na sua saúde. Mesmo quem trabalha com estética, seja até profissional, se você não quer engordar, se você não vai se sentir bem com aquilo, até por uma questão psicológica, é importante que você saiba. Se eu tô comendo isso aqui, é porque isso aqui tem um valor nutricional que vai me fazer bem. Então, tudo incide dentro da nossa vida no direito do consumidor. É de extrema importância a informação. Esse é o primeiro e o mais importante de todos os princípios que nós necessitamos ter. Uma boa noite a todos, muito obrigada.